Tem lugares que não são só cenário, são sentimento. Maragogi é assim, um pedaço de mundo onde o tempo desacelera, o pensamento silencia, e tudo o que sobra é o agora. Aqui a simplicidade vira luxo, e a natureza ensina sem pressa, sem ruído. Hoje eu te convido a esquecer a correria e só sentir. Porque existem destinos que a gente não visita, a gente vive. Eu tô vendo alguns motorhomes estacionados bem aqui nessa praia principal, cara. Então significa que aqui é um lugar de estacionar também. E tem chuveiros aqui, públicos na praia. Bom saber. Estacionei a Fioreta aqui bem na praia principal aqui de Maragogi, bem na frente. E já me falaram que é tranquilo, pode estacionar aqui. Se quiser passar a noite também, pode passar a noite aqui. E é isso. O único problema mesmo é a minha bateria estacionária, né? Porque eu andei bem pouco hoje. Ficar aqui parado agora e à noite daí. Quando eu ligar o climatizador, aí não sei se vai aguentar a noite inteira, né? Porque essa noite, quando foi 3, 4 da manhã, ele acabou. Olha que aleatório. Jogaram uma placa de um boneco de palhaço, parece. Ou de carnaval, não sei. Jogaram ali simplesmente, o cara acabou de colocar aí. E o pessoal passa aí na frente olhando, olha pra dentro. Alguns até param e conversam comigo. Falam assim, nossa, que legal, Fiorino. Você tem tudo aí, hein? Bom, tudo não, né? Quase tudo. Mas esse lugar que eu parei aqui até que tá bom, hein? Eu tava conversando ali com um cara que vende esse tour aqui do lado. Ele falou que aqui é tranquilo também para passar a noite. Eu vi outros motorhomes também parados aqui perto, né? Tem vários estacionamentos aqui nessa orla de Maragogi. Eu acho que eu entendi o que são esses negócios aqui, ó. Eles vão colocar no topo desses postes. Acho que é a decoração do carnaval. Olha lá, vamos colocar a decoração lá no poste. Indo almoçar agora. Estou indo num self-service restaurante. Um aqui que o vendedor de tours, que eu fiquei amigo dele, falou que é bom.
E estou indo lá. Ó, aqui ficam os bugs estacionados. Tem passeios de bugs também. Assim como de barcos, né? Ah, que paraíso, cara. Ô, lugar bonito. E ali atrás é o banheiro. Banheiro público tem aqui na praia. Olha, tô curtindo aqui essa praia. Tô curtindo assim Maragogi em geral. Gostei da vibe aqui. Gostei também que eu tenho um lugar bem na frente da praia para estacionar. Uma praia legal. Tem até uma academia na frente da Fioreta aqui. Bom demais, cara. Tem aquele banheiro lá, né? Tem chuveiro. Só não tem eletricidade, né? Esse que é o problema. À noite ficar com o climatizador ligado. Esse é um problema. Olha só que legal, já estão preparando já as decorações para o carnaval. Bom dia, mais um dia nesse paraíso aqui de Maragogi. E olha, eu tenho boas notícias. Deu uma chuva hoje cedo. Não foi tão forte, mas considerável. E não vazou, cara. Não houve goteiras. Então significa que a cola que eu coloquei lá em Maceió, o remendo que eu fiz, deu certo. E é por isso que eu quero agradecer a todos que deram a ideia de eu passar essa cola. E agora são, 6h30 da manhã. Eu tô indo procurar um café aberto, porque eu preciso usar banheiro. E aquele banheiro público, né, que tem, eu tô achando ele meio sujo. Eu não encontrei nada aberto, então eu estou indo pro banheiro público mesmo.
como vocês podem ver, estou num outro paraíso agora. Hoje peguei um tour até uma das piscinas naturais aqui de Maragogi. Foram apenas 5 a 10 minutos de barco até chegar aqui. E aí os barcos deixam os turistas nessas piscinas naturais que os corais fazem, que agora é a maré baixa. E aí forma essas piscinas naturais. E fica apenas 5, 10 minutos dali da praia de Maragogi. E é incrível porque essas formações de corais se repetem por todo o litoral de Alagoas. É uma formação incrível. E aí eles me arrumaram aqui os óculos de mergulho, porque sem esses óculos aqui eu não ia conseguir ver muita coisa não, mas olha, eu vejo tanta coisa, tantos peixes. E eles não se intimidam não, viu? Eles ficam ao redor, ficam por aqui. É interessante, tem alguns peixes que ficam sempre perto do meu pé, pegam muito no meu pé. Isso porque quando eu me mexo e bato meu pé no chão, sobe muito dessas areias, né? E aí eles, não sei como, mas eles devem se alimentar ali desses detritos que sobem. E agora paramos no que é conhecido como o Caminho de Moisés. Esse banco de areia bem comprido que vai muitos metros para dentro do mar. Mas a água é tão transparente que a gente consegue ver da imagem aérea que é bem extenso.
E aí aqui a galera estaciona os barcos e os turistas ficam se banhando aqui. Aqui daí tem restaurantes flutuantes, tem de tudo aqui. Bares flutuantes. E até consegue até refeições eles trazem no barco para vocês. E eu estou indo para um camping agora porque infelizmente não tenho mais carga na bateria estacionária, senão eu ficava ali mais tempo. E eu preciso carregar meus eletrônicos. Então eu estou voltando para aquele camping que eu fiquei há 2 noites atrás. E lá naquela praia Pitigui, acho que era o nome. E aí eu vou voltar lá, é apenas 20 minutos voltando. Aí eu já desses 20 minutos dirigindo, eu já dou uma carga nela pra mim ter climatizador hoje à noite, né? Pronto, já estacionei a Fioretta aqui no camping. E agora vou pra praia, né? Essa praia aqui é linda. Que bom que eu voltei. É que eu gostei desse camping aqui também. E pra lá não tem muitos campings. Eu voltei alguns minutos, mas tudo bem. E claro, rolando mais um lindo pôr do sol no Nordeste. Esse paraíso, essa joia que a gente tem no Brasil, essas praias paradisíacas. E aqui eu cheguei, acho que na parte principal da praia, porque é um espaço maior aqui, tem vários bares, restaurantes, mas tá bem vazio. Acho que é o horário também, né? Que praia linda, cara. Que bom que eu voltei nessa praia. Uma vibe muito boa aqui.
Sinto uma energia muito boa. E é bom sentir a energia dos lugares, né? Às vezes a gente tem que prestar atenção, porque os lugares realmente fazem a diferença nas nossas vibrações, né? A nossa energia que flui, né? 7 da manhã agora e estou indo aqui do lado de onde estou ficando, em São Bento, que eu estou na praia de Bitingui. Estou indo para São Bento agora, 15 minutos só, para fazer um tour, cara. Um tour que tem tudo para ser incrível. Vou pegar um barco que vai me levar para um lugar que se chama Croa de São Bento. Bom, não vou nem dar dicas de como que é o lugar. O lugar promete ser lindo. Vamos lá. Estamos agora caminhando em direção ao barco para fazer o passeio, né? E a gente tem que caminhar aqui uma grande distância nessa parte alagada da praia, porque a maré tá bem baixa agora. A partir de agora ela começa a subir até de tarde, né? A tarde ela tá alta. Aí de tarde ela tá alta. As Croas de São Bento. Coroa de São Bento. Aham. Isso. E é uma bancada de coral. É, uma bancada de coral e um banco de areia, né? Ah, sim. Banco de areia. Tem também o local lá de fazer o mergulho. Então tem uma prainha lá. É, tem uma prainha. Em alto mar. É. Nossa. Esse lugar tem tudo para ser fantástico, porque não é apenas uma prainha, uma ilha, é uma bancada de areia, meu. Em alto mar. É uma ilha praticamente, né? E que se chama Croa de São Bento. E essa Croa de São Bento, ela fica mais ou menos 20 minutos de barco. Então é uma jornada ali de alguns minutos até a gente chegar nessa bancada de areia e coral, né? Que tem essa praia paradisíaca.
Bom, chegamos aqui na Croa de São Bento e uma coisa que eu já notei que eu nunca vi uma água tão transparente como essa. Olha isso, cara. O meu guia ali, o senhor, ele disse que a maré ainda está baixando. Então ainda essa prainha aqui, ela vai ficar mais exposta ainda, né? E aqui, na real, é um banco de corais, né? Gigantesco. E aí ele é tão alto que forma essa prainha aqui, né? Mas que paraíso, meu, olha isso. E o que é mais interessante é que esse lugar aqui, gente, ele não é muito conhecido pelos turistas, sabe? Muitos vão direto para Maragogi e fazem as piscinas naturais de Maragogi e nem sabem que existe esse lugar aqui, cara. É impressionante esse lugar. Bom, eu vou agora dar um mergulho. Vou ver se ele tem um óculos de mergulho para eu poder ver os peixes e os corais, né? Voltamos para o barco agora porque a gente vai navegar até a ponta desse banco de coral, né? Lá tem um outro lugar que tem bastante peixes pra gente mergulhar e dar uma olhada nos peixes também. Olha que paraíso, gente. Que lugar magnífico. Que água transparente. Vocês viram quantos peixinhos que ficam nos corais? Eles ficam nesses corais porque eles ficam se alimentando, né? Ali das algas. Ou de outros peixes, né? Que também ficam por ali. Aí quando chega perto aqui, o cara já pode se jogar dentro d'água. Então aqui já é o buraco. É, tá aí, azulzinho aí. Nossa. Aqui, ó. Aqui os corais terminam. E aí tem um grande buraco. Não dá pra ver ele porque a maré ainda tá um pouco mais alta. Mas dá pra ver que tá mais azulzinho aqui, ó. Porque aqui é o buraco. Nós vamos mergulhar aqui agora. Quanta vida que tem debaixo dessa água, cara. Isso nos mostra que a gente não sabe de nada, né? Existe um mundo embaixo desse mar. E a gente não conhece, né? Quase nada. Imagine quanta coisa que a gente não descobriu ainda que está tudo debaixo d'água.
Estou passando agora por Maragogi. Passando novamente, né? Porque já estive aqui, né? Mas agora estou só passando para continuar subindo. Estacionei a Fioretta aqui no começo dessa rua de terra aqui. Porque para chegar nessa praia de Antunes, que eu tô chegando agora, tem que pegar essa estrada de terra, essa rua de terra aqui, ou outras paralelas aqui. E não tem onde estacionar lá na praia. Ou você paga estacionamento ali na rodovia, ou faz como eu, que procura um estacionamento no meio dessas ruas de terra aqui, né? E aí eu tô andando agora até a praia. Eu fiquei sabendo que essa praia é muito bonita. E em uma dessas curvas aí, antes de chegar aqui, eu consegui ver por alguns segundos a cor do mar. Aquele azul assim, surpreendente. É aqui, ó, eu tentei passar pelo estacionamento aqui e o cara me barrou, porque não pode passar aqui. Aí eu vou tentar passar aqui pelo restaurante agora. Aí eu passei ali, o cara já começou a gritar, outra pessoa já começou a gritar comigo que eu não posso passar aqui. Você tá filmando por quê? É, realmente não me deixaram entrar por aqui. Dá pra ver a praia, mas ele falou que... Primeiro, um outro senhor falou que essa praia aqui é particular. Tentei, quis mostrar a praia de Antunes, mas não me deixaram. Infelizmente eu vou ficar devendo essa praia pra vocês. Interessante que foi assim, primeiro eu não tava filmando, aí eu falei assim, mas como que chega nessa praia então? Aí ele falou que a praia é particular, só para os moradores daqui. Daí quando eu liguei a câmera eu falei assim, então eu vou filmar aqui porque eu preciso registrar isso. Aí quando eu liguei a câmera ele mudou o assunto, ele falou, não, a praia não é particular, é a passagem aqui que é particular. Você não tem como você entrar por aqui, entendeu? Você vê como que um celular na mão hoje em dia faz as pessoas falarem a verdade. E agora estou chegando em Pontal do Mangue. Cara, eu achei um lugar aqui. Espaço que tem umas árvores. Tem umas árvores aqui e a praia na frente. Aí eu estacionei aqui, cara. Vou ficar aqui alguns minutos. Um banho de mar, quem sabe. E é com essa linda praia que eu me despeço de Alagoas. É isso mesmo. Estou a apenas 2 minutos da divisa com Pernambuco. Vai ter uma pequena ponte que dali em diante começa uma nova fase na minha viagem. Vou sentir saudades de Alagoas e sou muito grato de ter conhecido todas essas maravilhosas praias. Valeu, Alagoas!
essa ponte foi a divisa. Agora estou em Pernambuco. Uhul!